E aí pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss hoje? Bora para mais uma visão de mercado. Pessoal, aqui no Bitcoin, né, o que a gente tem? A gente tem um dia que ele já amanhece em gap de alta, rompendo o topo aqui, né? Porque a gente estava olhando aqui, ó, o movimento era de alta, certo? Ele tá começando a ficar melhorzinho a leitura, os gráficos do Bitcoin, tá? Vai com esses movimentos. Você pode ver que ele captura toda essa liquidez aqui, aciona aqui no final do pregão e amanhece já rompendo, né, dando sequência no movimento. Vê que ele rompe, tá deixando tudo isso aqui liquidez, né? É um fake boss até o momento, porque ele não corrigiu nos seus 50%. Quando o mercado não corrige nos seus 50%, a gente só vai atualizando o topo ou fundo, até ele corrigir seus 50% e romper. E tudo isso aqui é zona de liquidez. Então, a gente aqui olhando o dia de hoje, a gente tem a ponta compradora da qual o mercado já faz a sua máxima e sua mínima aqui, rompendo a sua máxima, dando sequência no movimento, sendo aqui seus 50%, né? E a gente não tem uma entrada boa, porque a nossa entrada seria nesse order block aqui, tá? Então, a gente nada faz. A gente tem um movimento de venda aqui, da qual ele perde esse choque secundário, deixa toda essa liquidezinha aqui e deixa essa bagunça de order block aqui, tá pessoal? Você tem esse aqui, você tem esse aqui, você tem esse aqui. Então a gente vai no mais extremo. Se a gente é o mais extremo, a gente usa esse aqui, ó. Mas a gente tem a entrada cravada aqui nesse movimento aqui, certo? 50% aqui. E ele corrige um pouquinho aqui e volta a subir, tá? Ou você acaba levando um leve stop ou pegando uns pontinhos aí do Bitcoin, que chegou a render aqui 1027 pontos, tá? Então, a gente não tinha ponta compradora aqui e ele volta aqui rompendo com paviozinho e no final do dia ele rompe com o corpo real, tá? Então para amanhã a gente vai ter um movimento de alta, da qual você tem aqui um order block, tá? Se ele amanhecer por essa região aqui, ó, fica interessante ele vir capturar toda essa liquidez aqui, ó, que ele tá deixando aqui dessa cunha, tá bom? Capturar essa liquidez e continuar subindo. Para quem pensa em vender, ele perdendo aqui, pô, deixando uma zona de liquidez, pode acionar algum order block aqui e você descer vendido. Por quê, pessoal? A gente teve correção do 50% aqui, ó, desse fundo, com esse topo? Não. Então, isso aqui é liquidez, por quê? Ele rompeu aqui, né? E é um fake boss. Por que é um fake boss? Porque ele não corrigiu no seu 50%. Então tudo isso aqui é liquidez, tá bom? Agora bora lá dar uma olhada no índice. Pessoal, nosso índice aqui, nós já fazendo história hoje, né? Já começamos segunda bem, da qual o mercado já amanhece aqui induzindo o pessoal ao erro, né? Manipulando esse topinho aqui, pegando todo mundo que estava comprado nessa região aqui, já socando para baixo. Dá um movimento de correção no dia onde você tem uma máxima e uma mínima, da qual você tem um ponto de liquidez nessa região aqui, tá? Aqui também você tem outro ponto de liquidez, da qual ele já capturou também essa liquidez aqui, pessoal que comprou aqui, né? E o pessoal que também tá com o stop aqui abaixo, então ele pega os dois lados, ele pega esse lado aqui e também pega esse lado aqui. E depois disso, ele vem, corrige aqui no imbalance nosso nos 50%, tá? E ele dá a nossa vendinha aqui, surfando praticamente 1000 pontos, dando 900 pontos. O alvo final era aqui, tá, pessoal? Mas a gente tinha um peçonhento Fair Value Gap aqui, na qual ele, se você jogar comprador esse movimento, a gente aqui é um fake boss, tá? Essa região. Aí ele dá a sequência aqui no movimento e depois aqui ele corrige nos seus 50% e teoricamente rompeu aqui com o corpo, tá? Se você olhar por essa visão, você tem essa compra aqui e é onde ele trava. A gente acaba pegando aí a pontuação aí de 600 e poucos pontos, tá bom? Depois, pessoal, a gente entende que o que? O mercado, o que ele tem que fazer? Ele pegou aqui, manipulou esse topo no começo do dia, fez a sua correção aqui, já tinha manipulado aqui, pegou a liquidez daqui também que estava parada, rompeu tudo bonitinho. Qual que era a tendência dele? Continuar caindo para vir aqui e depois dar call. Infelizmente ele parou no Fair Value Gap e continuou subindo. A partir do momento que ele trava aqui, você vê esse monte de embrama aqui e ele não acelera,
Se você tá vendido aqui nessa região, não tá errado, tá? Mas a melhor região seria aqui, ó, no amigo Doji, tá bom? Se você fosse vender. Por quê? Porque nessa região aqui, ó, ele não tinha deixado nenhuma zona de liquidez, que é o que ele fez aqui, ó, nessa região. Então, aqui é uma operação que não é válida, tá, pessoal? Você teria que entrar aqui. Aqui, se você tomou um stop, tá ok, tá correto. Por quê? No movimento do dia, ele estava apontado para baixo, tá bom? Deixou a zona de liquidez aqui, podia fazer esse movimento. Já no movimento macro, a gente estava em uma tendência de alta, onde ele tem uma máxima, mínima, 50%, só que ele não corrigiu. Então a gente tem um fake boss aqui, né? Por causa desse movimento aqui, ó, a gente tem um fake boss aqui, da qual ele não corrigiu nos seus 50%. Então tudo isso aqui é liquidez, o que ajudaria a gente tentar pegar uma compra nessa região, e ele não vem. A venda também é bem favorável, porque a gente vê que ele perde esse fundo aqui, fez o seu pivô aqui, capturou o movimento do pessoal que estava aqui, né? Tentou subir, não deixou uma zona de liquidez aqui e daria a nossa venda aqui. Porém, ela acabou sendo estopada. Então, a gente visualiza depois que ele rompe essa região aqui, que o movimento é de alta. E ele vem depois corrigindo aqui e ele não dá uma nova entrada, que seria aqui nesse order block, tá bom? Você olhando para o final do dia, onde a gente teve também uma outra operação puxando lá atrás da nossa correção, a gente tem o que? O movimento da qual ele vem corrigindo, né? A gente já tinha demarcado isso aqui. E aqui ele reverte a tendência, certo? Aqui a gente vê que ele reverte a tendência e continua a subir aqui, agora vai para alta. Só que acontece, a gente tem esse ponto de parada. Por quê? Ele acabou de virar, pessoal. Então se ele acabou de virar, ele não vai sair atravessando reto assim. Pode ser que sim, mas não foi o que aconteceu. A gente arriscou mais uma vendinha aqui, capturando mais quase 500 pontos aqui, tá bom? Sabendo que era um alvo curto, não era alvo para vir buscar tanto aqui ou aqui. Era a intenção, mas como é já final do dia, o mercado demorou a andar aqui, então a gente teria que sair, porque a correção dele ideal seria vir nessa zona aqui, fazer o movimento aqui de pivô para depois voltar a fazer o seu movimento de alta, tá? Agora para amanhã, o que a gente pode usar aqui no índice? A gente vê que ele já tá querendo voltar para alta, tá? A gente tem esse order block aqui, tá bom? A gente tem esse outro order block aqui na ponta das compradoras, tá bom? Então, a gente tem ele amanhecendo por essa região aqui. Pode ser que ele venha mitigar aqui, ganhando como se fosse esse topo aqui, tá? Ele ganhando essa região. Isso aqui tudo é zona de liquidez, dando um momento pra gente entrar aqui. A gente tem aqui um Fair Value Gap aqui nessa região, mas eu vou preferir ir nesse momento ficar com esse mais extremo. Por quê? Porque ele tá aqui numa mitigação, tá? Onde também ele perdeu esse fundo, deixou liquidez aqui. Aqui é outra liquidez. Ele pode estar acionando esse doji aqui para vir buscar um alvo mais profundo para depois virar e induzir todo mundo a vender para depois continuar subindo, tá? Então, como já falado, a gente vai ter aqui também o nosso amigo doji aqui, tá bom? A qual ele já está sendo acionado. Então, ele amanhecendo por aqui, tem uma grande probabilidade também dele vir aqui para depois subir, tá bom? Ou se ele resolver voltar para baixo, sair atropelando tudo aqui. Amanhã o dia vai dizer. Então, são esses dois pontos que a gente tem nossos pontos de liquidez aqui nessa região, né? Aqui. E aqui também que ele já rompeu. Então, nem vou marcar, tá? Agora, bora lá pro nosso amigo dólar. Pessoal, já no dólar aqui a gente tem o movimento da qual ele veio de uma baixa aqui, nessa visão que a gente tem aqui. Ele rompeu aqui o fundinho comparado com o de sexta-feira, continua para baixo aqui, né? E tem um fake boss aqui nessa região. Se é fake boss, não corrigiu nos seus 50% que é aqui. Isso aqui é o que? Liquidez. Se é liquidez, tem stop aqui nessa região. Mas o que acontece? O que o mercado faz? Ele vem de novo aqui nesse pequeno fake boss, ele corrige nos seus 50, amanhece aqui fazendo um movimento de rompimento. Se ele fez um movimento de rompimento, então a gente tem um novo topo e um novo fundo agora, da qual é validado. Ainda assim, se você puxar um movimento maior, você tem esse movimento daqui, da qual é tudo isso aqui é zona de liquidez, tá? Tem bastante dinheiro parado aqui, e aqui o mercado fez um fake boss, da qual ele tem que vir corrigindo esses 50% para cair. Então, falando tudo isso que a gente tem aqui no começo do dia, a gente vê que o mercado já amanhece aqui
rompendo esse topo, né? Ele rompe esse pequeno topo, captura a entrada do pessoal nesse doji aqui e tenta jogar para baixo e não consegue. Então qual que é a visão que a gente tem? Se é um fake boss, essa região como a gente falou, isso aqui é liquidez, então a gente vai tentar fazer uma compra para levar aqui nesses movimentos aqui para cima. Então a gente teria aqui um movimento de risco no minuto, a gente refinando aqui perto do order block, tá? Quem é mais ousado, eu não pego, só estou falando para vocês a probabilidade. E pegaria esse movimento de alta. Na ponta vendedora, você não tem nada porque ele não rompe com o corpo, tá? Ele fica travado, onde a gente só tem o rompimento depois aqui nessa parte de tarde. E ele vai embora e a gente não tem mais nada para fazer. Já você insistindo na ponta compradora aqui, você só tem a estratégia de liquidez, tá? Você teria uma entrada nessa região aqui, desse order block, que tá? Da qual ele fica sambando e te sai no zero ou acaba estopando. Ou se você quisesse pegar aqui, não confiando muito, saindo com um leve gain, tá? E é isso que a gente tem para ele. Já na parte da manhã, a gente vai ter esse doji aqui, tá bom? Como nosso order block, tá? A gente vai ter esse doji aqui. A gente vai marcar também esse amigo nosso, Fair Value Gap, da qual a gente vai ficar de olho. Porque se ele amanhecer por essa região aqui, pode ser que ele tenha fazendo um novo fake boss, fazer uma lateralização para vir buscar o pessoal e depois continuar a sua queda aqui, tá? Já na ponta compradora, a gente tem que esperar um movimento de quebra, tá? Onde, vamos supor, ele quebra aqui, deixa uma zona de liquidez nessa região, induz o pessoal a comprar esse topo, vem stop o pessoal que está comprou o seu stop aqui, induz o pessoal aqui vender esse fundo aqui, porque está achando que é rompimento e vai continuar esse movimento de baixo, o que não está errado, e você entra comprado nessa região, buscando a entrada perfeita que seria aqui, e depois descer vendido. Só cuidado, tá, pessoal, porque são dois fundinhos iguais aqui, e isso é o que? Liquidez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima!